Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje estamos recebendo com muita honra e alegria o professor Leonardo Godefroy, que é graduado em Engenharia Metalúrgica pela gloriosa Escola de Minas, nossa querida Universidade Federal de Ouro Preto, mestre em Ciência dos Materiais pelo IME e doutor em Engenharia Metalúrgica e Materiais pela UFRJ. É professor titular do Departamento de Engenharia Metalúrgica da UFOP, atuando na graduação na Engenharia Metalúrgica e na pós-graduação na Engenharia de Materiais e na Engenharia Mecânica. Tem como especialização a metalurgia física, mecânica, mecânica da fratura e a fadiga de materiais. Professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar aqui conosco hoje. É um prazer recebê-lo aqui. A minha última aula com o senhor foi no doutorado, lá em 2010. Professor, novamente, muito obrigado e o palco digital é todo seu. Tá bom. Muito obrigado, professor André, pela gentileza de lembrar da gente e de nos convidar para estar com vocês apresentando essa palestra, participando desses eventos que vocês muito bem organizam aí no estado de Goiás, em Catalão, não é mesmo? Bom, correto, professor. Então, vamos lá, né? Rapidamente aqui, você já fez minha apresentação, só quero lembrar que nós pertencemos a um grupo chamado GESFRAN, um grupo, Luiz Cláudio e eu iniciamos esse trabalho em 1993, tem mais de 30 anos, e agora, junto com o Geraldo, com o Rodrigo, com o Sidney, outros colegas do departamento, nós trabalhamos com o objetivo sempre de relacionar estrutura com propriedades. E um dos assuntos é justamente análise de falha, que vai ser o tema desse trabalho. Tudo que for falado aqui é o grupo que realizou, tá certo? Só estou sendo veículo aqui no momento para transmitir, mas é o grupo. Inclusive, no final dessa palestra, eu queria apresentar rapidamente, lá para meia-noite, alguns slides sobre o grupo, tá bem? Bom, então, algumas orientações preliminares são sempre interessantes a gente falar para organizar a palestra, certo? Primeira coisa, como é que você deve assistir a palestra? Naturalmente acordado, né? Com seu áudio e vídeo desligado, sem uso do celular. Áudio e vídeo é por causa, para não sobrecarregar muito a linha a internet, tá certo? São coisas óbvias, né? Mas sempre é bom a gente lembrar, tá certo? Outra coisa, a palestra é gravada? Provavelmente, acho que já está sendo, né? Não é mesmo? Só está sendo gravada. Tá bem. Temos que tomar cuidado com o que falamos. Agora, e se a internet cair? Eu estou aqui em casa, usando aqui Vivo, internet pela Vivo. A internet cai umas 10 vezes nesses encontros, infelizmente. Então, o que nós temos que fazer? O colega, professor André, por favor, vai me enviar um WhatsApp. Você tem meu telefone, não tem, ó? Professor. Tem meu telefone? Sim, professor. Então, se acontecer da internet cair, você, por favor, fala por WhatsApp, manda para mim um WhatsApp para eu retornar ao sistema. Demora uns 2 minutos, tem que ter todo mundo paciência, mas infelizmente isso pode acontecer. Quer dizer, nós vamos falar de falha, falha pode estar acontecendo na própria palestra, viu? Infelizmente. Então, todos temos que ter paciência. O que mais? Você pode fazer alguma intervenção? Você tinha comentado isso agora há pouco. Sim, é importante porque em toda apresentação nós discutimos, debatemos, dialogamos. É importante a gente também ouvir a opinião de vocês. Agora, eu sugiro que seja principalmente durante a apresentação, porque no final está todo mundo desesperado, tem outras coisas para fazer, dormir, por exemplo, então, ou assistir novela no final, jogo, não sei, enfim, então é melhor durante a apresentação, tá certo? Sugestão, não é? Vai ter intervalo? Não, não tem intervalo, não, é uma prova de resistência dos materiais, nosso assunto específico, não é mesmo? É possível sair da sala por instante? Sim, fica à vontade, menos eu. Vai ter controle de frequência? Vai, vocês vão fazer esse controle aí. Agora, vai ter avaliação? A professora adora avaliação, não pode deixar de ter, não é? Mas só que é o palestrante que vai ser avaliado apenas. Os inscritos
podem depois mandar suas críticas construtivas, tá bem? E o último item, por favor, avise o palestrante quando for meia-noite, porque aí já é demais, não é? Melhor a gente encerrar, concordam? Vocês estão acompanhando? Tá certo? Tá dando certo? Tá sim, professor, tá dando certo sim, viu? Tá bom, obrigado. Então, continuamos aqui. Numa introdução rápida, por que fazer essa palestra? Primeiro, eu acho que aqui temos outros colegas na sala que são professores, vão concordar comigo. Eu acho que é uma missão do professor, seja ele em qual nível for, mas é uma missão do professor transmitir conhecimento, repassar para colegas o que ele teve a oportunidade de aprender, de especializar, de aprofundar um pouco mais. E, claro, numa troca de experiências, também ganhar o feedback dos que estão ouvindo. Acho que isso é missão, todo mundo concorda. Então, quando fazem um convite para a gente participar, é um prazer muito grande e, de certa forma, é uma obrigação a gente aceitar, porque é nossa missão realmente ter essa interação. Outra coisa também importante é que esse assunto específico que nós vamos tratar hoje é um assunto sempre atual, falha de componentes estruturais. Um exemplo típico disso, o colega Luiz Cláudio já estava comentando aqui inicialmente, nós temos cursos pela nossa Associação Brasileira de Metalurgia, ABM, desde o ano 2000, nós oferecemos cursos, inclusive, uma boa parte do que está sendo falado aqui está lá nesse curso, está na apostila do curso, mas, enfim, a ABM lançou esse curso em 2000, nós cooperamos desde essa época, e teve uma aceitação muito grande. Os cursos são dados dentro de empresa, tem aula prática, naturalmente, e às vezes a procura é tão grande que tem que ficar em lista de espera, tem depois que, às vezes, 2 cursos por ano. Enfim, é um assunto que a gente percebe, tem motivação, tem interesse da comunidade aqui no nosso país. Felizmente, esse assunto também desperta interesse de todo mundo. Então, é uma motivação também para a gente tratar desse assunto. Agora, uma terceira característica interessante é que é uma maneira da gente interagir entre universidades, não é mesmo? Aqui, a partir do convite generoso do professor André Carlos Silva, nós estamos falando para uma universidade em Goiás, usando, inclusive, a técnica virtual, não é? É uma vantagem, uma facilidade da nossa época, do nosso momento. É claro que seria muito mais prazeroso se fosse presencial, mas, tendo em vista uma série de problemas, a gente vai aproveitando essa técnica, temos que explorar, e isto cria laços entre as instituições, não é mesmo? Sua universidade é relativamente jovem e era da chamada Universidade Federal de Goiás, não é mesmo? Agora a Catalão tem essa universidade. Enfim, eu acho que é muito interessante para nós todos aproveitar esse momento e outros também que vão acontecer. Tem outros colegas aqui também que já foram convidados para fazer parte desse programa. Enfim, isso é interessante, é mais uma motivação, não é mesmo? Muito bem. Então, olha aqui, a nossa organização aqui, o sumário, ele é dividido em 4 partes. E vamos tentar ficar nessas apenas 2 horas, viu? Vamos ver o que acontece, não é? Primeira parte, uma introdução rápida sobre o assunto. Aí, numa segunda parte, eu acho importante apresentar alguns princípios de análise de falha para nivelar todo mundo. E na terceira parte, então, aí vamos apresentar casos reais, casos que o nosso grupo tem trabalhado durante esses 30 e poucos anos para com relação com toda a comunidade de engenharia. No final, tem poucos slides. Acho interessante também fazer uma propaganda, apresentar o nosso grupo, tá certo? Bom, então vamos lá, não é? Primeira parte, são 25 slides, viu? Eu só apresento o número de slides, agora
no início de cada capítulo, para não assustar ninguém. Então, esse assunto tem 25. Os outros, deixa para depois, vai aparecer depois o número melhor dessa maneira. Então, o que a gente quer falar na introdução ao assunto? Vamos acompanhar. Primeira coisa, nós vamos falar de falha de materiais, então temos que recordar o que são materiais. Esse slide está mostrando uma classificação proposta por todos os livros de ciências dos materiais em famílias. Os principais, metais, cerâmicas, polímeros, mas tem também muito atual, muito importante, inclusive para o Brasil, a parte de materiais compósitos, e tem uma família chamada materiais avançados, que são esses mesmos materiais, não tem nada da Lua nem de Marte, são esses materiais, só que com aplicações assim, muito específicas, né? Focados em determinado assunto muito específico, daí vem essa classificação. Bom, aqui tem um exemplo de famílias tradicionais. Fotografia com alguns metais, algumas cerâmicas, alguns polímeros. Mais uma foto ilustrando este assunto, essa família. Vejam aqui, por exemplo, no caso de metais, componentes para uma turbina de avião feitos de uma superliga de níquel, metal. Depois tem um exemplo aqui de polímero para DVD, para borracha. E embaixo, na parte de cerâmica, mais possibilidades para válvulas, pinos e até turbina de avião para resistir a alta temperatura. Bom, esses materiais, eles podem ser usados numa aplicação, uma única família, de repente. Eu estou dando um exemplo aqui, muito popular, que é o reservatório para um refrigerante. Podia ser cerveja, né? Mas a gente está no ambiente universitário, é melhor não mexer com álcool agora, não. Depois da palestra, a gente pode ir para a comemoração, né? Mas agora vamos ficar no refrigerante. Um único material, por exemplo, material metálico, pode ser também concorrente material polimérico, pode ser também concorrente material cerâmico. 3 famílias brigando, se degladiando, às vezes até matando um ao outro, para poder ocupar um espaço importante, que é essa preservação, para guardar esse refrigerante. Parece uma coisa boba, simples, não é? Mas o material que vai se candidatar e vai ganhar concorrência precisa de ter uma série de características. Muitas características importantes, não é qualquer reservatório que vai ser usado para guardar esse refrigerante, não é? Por exemplo, tem que ter resistência, não pode deixar passar durante um certo tempo, não pode deixar perder o gás CO2 que está lá dentro, não é mesmo? Por exemplo, tem que ter resistência mecânica, o cliente pega daqui, pega dali, quer apertar para ver se está resistente, e joga daqui, joga para lá, joga para cá. Tudo isso são propriedades importantes. Aqui estou dando um exemplo de materiais, o reservatório com um único produto, mas pode ser misturado. Vejam aí 4 exemplos onde, de repente, nós temos uma convivência sadia, tranquila e um rendimento muito bom para a convivência desses materiais juntos, combinações importantes para fazer funcionar um determinado produto, tá certo? Então, materiais podem também ser misturados. Essa tabela periódica está mostrando na forma de cores a distribuição dos elementos conforme origem, natureza metálica, semi-metálica ou então não metálica. Vejam, dos 100 e tantos elementos que existem, naturais e também sintéticos, vejam a grande maioria dos metais. Todas as famílias são importantes, todos os materiais são importantes, mas vejam, no nosso mundo, nós usamos muito mais, nós temos disponibilidade para usar muito mais metal do que outros elementos. Importância, então, da formação metalúrgica nessa área. Bom, agora, família relativamente mais recente, compósitos. 2 exemplos aí. Uma bicicleta, parece um produto simples, não é? Mas precisa de certas características. Por exemplo, essa que está na fotografia aí, ela é feita
com materiais compostos à base de fibras, reforço de carbono. Com isso, o peso é relativamente baixo, a rigidez é elevada e tem também uma eficiência aerodinâmica muito importante. Então, material compósito tem aplicação específica importante nessa área. Um produto mais sofisticado, está mostrado abaixo, é um avião. Este avião mostrado aqui, Boeing 787, o Dreamliner, um dos últimos produtos da Boeing, este avião, vejam na tabela uma comparação com o 777, que é também um avião da Boeing relativamente recente. Vejam a distribuição de materiais no peso desses aviões. O 787 tem 50% de peso com material compósito. 50% significa, primeiro, sucesso de materiais compósitos, e segundo, desgraça para a indústria de alumínio, que tinha 70% no passado, no peso do avião, e está perdendo para esse grande concorrente. Materiais compósitos chegaram aí para, de repente, ocupar um espaço muito grande. E só mais um exemplo aqui interessante desse assunto, no CBCIMAT do ano passado, foi lá em Fortaleza, Ceará, foi feito um diagnóstico sobre as publicações nos últimos anos nesse Congresso de Ciências dos Materiais e foi constatado que o item materiais compósitos é o produto que mais tem pesquisa no Brasil, disparado na frente de todas essas outras famílias. Então, é realmente uma família importante. Tá bom. Agora, exemplos de avançados. Vejam aí, por exemplo, um produto para dispositivos eletrônicos, um chip de computador usando semicondutor. Vejam na figura de baixo uma troca de bacia de outros ossos que podem quebrar, principalmente pessoas mais idosas, não é? E precisam ser repostos, colocar no corpo humano produtos que, de repente, vão resistir a esse ambiente degradante que é o interior do corpo. É um tipo de material avançado, não pode ser qualquer produto. Mais alguns exemplos de material avançado. Um stent usado, por exemplo, para que a gente consiga recuperar de um entupimento de uma artéria, de uma veia, produto importantíssimo na medicina, usando conceitos importantes de transformação martensítica em função de temperatura. Embaixo, a nossa era nanométrica, não é? Com os nanotubos de carbono, por exemplo, que também já estão sendo aplicados em larga escala, por exemplo, na indústria eletrônica. Enfim, são exemplos de materiais avançados. O próximo slide está mostrando a evolução dessas famílias com o tempo. Aqui o autor pegou de 10 mil anos para trás até 2020, mais ou menos. Vejam as famílias aparecendo na vida das pessoas. Lá em cima tinha fotografias, o autor que eu peguei, o inglês, tinha fotografias de personalidades americanas, inglesas, europeias, e eu achei melhor fixar mais em personalidades da nossa área, né, de física, química, matemática, etc. Tem até o Santos Dumont aí, lembrança de um gênio na nossa história, né? Mas, enfim, um detalhe interessante na evolução desses materiais é que no início, os primórdios da civilização, o ser humano trabalhava com materiais naturais. Ele precisava de conformar esses materiais, só isso. Ele não fabricava esses materiais, os materiais estavam à sua disposição na Terra. Com o passar do tempo, e aí vão séculos, não é, de evolução, esses materiais começaram a ser fabricados pelo ser humano. São essas cores que estão nesse slide, mostrando a mudança de comportamento e de aplicação da engenharia para os materiais, tá certo?
Bom, mais um outro slide aqui sobre materiais, mostra a importância relativa de cada família. A mesma escala de data embaixo, em cima, e na ordenada, a importância relativa de cada uma dessas famílias. Vejam que nos primórdios da civilização, metais não eram muito importantes. O cidadão vivia lá na caverna com material cerâmico, material polimérico, material compósito, metal aos poucos é que foi ganhando espaço. E chegamos, mais ou menos até depois da Segunda Guerra Mundial, metais aí dominam o mercado. Mas essas curvas todas têm um ponto de inflexão, de repente as outras famílias ganham uma importância muito grande para o cidadão moderno, cidadão do final do século XX, cidadão do século XXI. Então, a concorrência hoje é enorme. Por que eu estou falando desses materiais? Porque, como eu disse, nós estamos tratando de falha de materiais. Para conhecer falha, a gente primeiro precisa conhecer quais são esses materiais, quais são as suas características, as suas propriedades. Bom, mais um slide de introdução. Hoje, no nosso ambiente, sempre se fala em ciência e engenharia de materiais. Qual é a diferença entre essas palavras? Desenvolvimento científico, ele é movido pela curiosidade. O cidadão, o ser humano é curioso por natureza, ele quer experimentar coisas novas, mas nem sempre são coisas para uma aplicação imediata, para resolver problema. Ele quer experimentar. Isso é ciência. Agora, quando esse produto é usado para resolver algum problema, aí passa a ser engenharia de materiais. Nós estamos nesse ambiente ligando essas duas partes. Nós precisamos de conhecimento científico, mas nós não podemos perder de vista que esse conhecimento é para resolver algum problema da sociedade. Mais um slide aqui sobre materiais. Vejam, o assunto é complexo, mas precisa ser enfrentado. Nessa figura, nessa pirâmide aí, de base retangular, estão colocados nos vértices os principais pontos importantes para se desenvolver um material. Nós começamos, de repente, com a escolha da composição química desse material. Aqui tem um exemplo, uma lembrança, um diagrama ferro-carbono que mostra, à medida que nós mudamos a composição do soluto, a liga, de repente, ela, com efeito de temperatura e velocidade de resfriamento, ela de softwares e hardwares importantes, o modelamento é fundamental para entender também uma série de situações da prática. E essa figura que vocês estão vendo aí é o modelamento feito no computador de um moinho de uma empresa de mineração e com uma distribuição de tensões que vão ser importantes para, de repente, fazer uma análise de falha. Bom, tudo isso aponta para propriedades, o material tem que ter, custo é também uma propriedade, e, claro, o material tem que ter um certo desempenho, tem que ter um certo rendimento. Um exemplo de aplicação está nessa foto, é um automóvel elétrico, século XXI. Outra coisa interessante na introdução, já vou acabar essa parte, hein? Outra coisa interessante na introdução é fazer uma comparação entre o nosso curso de engenharia metalúrgica e o curso atual. 1980 é o ano da minha formatura, Luiz Cláudio, 1981. Na nossa época, observem, na área de metalurgia física, que é o nosso assunto, relação estrutura-propriedades, esses eram os livros básicos do curso. Poucos livros, um ou outro era de brasileiro, a maioria não era, mas poucos livros, e com detalhe, todos com tradução em português. Não se dava importância para outro idioma. Agora, o que acontece quando a gente passa, por exemplo, a 2025? Observem a diferença. Aqui tem capa de alguns livros que a gente adota
na metalurgia física, no nosso curso de engenharia metalúrgica. E é assim em qualquer lugar do mundo. Observem a quantidade de publicações que aparece, necessidade da nossa realidade hoje em dia, porque temos muito mais coisa para aprender. E outra coisa, aqui não vale mais tradução em português, é tudo realmente em inglês, língua científica e língua de engenharia. Só com esses 2 slides já dá para perceber a evolução que nós tivemos, embora muita gente critique e fica só saudosista, achando que na época dos avós é que era melhor. Claro que poderia ter algumas vantagens, mas de uma maneira geral teve muita evolução, muita vantagem o tempo que nós estamos vivendo, né? Aluno, às vezes, fala que preferia ficar na nossa época porque era menos coisa para aprender, não é? Mas só que se pensar nisso, daqui a pouco vai querer viver debaixo da caverna também, não é? Bom, tá bom. Então, já começa a aparecer aqui o conceito de análise de falha. Vejam nessa figura uma balança onde a gente coloca 2 coisas importantes: prevenção contra a falha, ou então, tendo a falha, a análise de falha. A balança está julgada mais para o lado da prevenção, mostrando a importância desse assunto. A gente, naturalmente, quer criar um produto para ter um certo desempenho. A gente quer que esse produto tenha vida longa e, claro, um custo baixo, não é? Mas isso demanda conhecimento. Por isso que vale a pena a gente lembrar, nesses slides todos passados, desses conceitos de materiais que a gente está falando. Agora, especificamente aqui na área de comportamento mecânico de materiais, se nós queremos melhoria de propriedades, nós temos que conhecer esses materiais, então nós precisamos de conceitos, principalmente mecânicos e conceitos metalúrgicos. Vejam que nessa área a gente está necessitando de conhecer relações entre tensão e deformação, seja sob o olhar do engenheiro mecânico, que é mais macroscópico, mas precisamos também dos conceitos metalúrgicos para entender como que os materiais chegam a certas propriedades e como a gente pode melhorar isso. E um dos itens que está marcado aí nesse slide é justamente a fratura. Nós queremos evitar a fratura. Para isso, a gente tem que conhecer todos esses aspectos do comportamento do material e sua ligação com as estruturas. Aqui tem um slide mostrando, então, alguns conceitos de metalurgia física, metalurgia mecânica, que a gente precisa conhecer. Primeiro, como é a estrutura? Empilhamentos atômicos, CCC, CFC, HC, a estrutura com seus grãos, então tem átomo de soluto substitucional, intersticial, tem discordâncias, tem contorno de grão, tem mácula, tem precipitados, tudo isso é a estrutura. Agora, do outro lado, uma lista de mecanismos para gerar um produto, por exemplo, um aço de alta resistência e baixa liga para usar no automóvel do século XXI, conceitos, mecanismos, receitas para se criar esse produto, tudo baseado na microestrutura de um material. E embaixo uma fórmula para prever o limite de escoamento do material, o limite de escoamento por tração, envolvendo todos esses mecanismos de endurecimento, o controle de diversos mecanismos de endurecimento. Isto é muito importante, então, na ciência dos materiais. 3 exemplos rápidos de evolução. Primeiro, telefone. Observem um telefone de 1918, da época quase de Dom Pedro II, não é? E agora o smartphone que todo mundo tem, parece que o Brasil é o país que mais tem celular no mundo. Vejam a evolução. Nós hoje, inclusive, de uma forma miniaturizada, nós carregamos um computador de bolso junto conosco, não é? Naquele início de século, para fazer uma ligação, tinha que primeiro pedir a telefonista. Eu mesmo vivi um momento, eu assisti, de repente, pessoas querendo ligar de Ouro Preto para Belo Horizonte, ter que ficar esperando horas e horas para ter uma linha para falar, não é? E falar também de forma rápida, porque senão
era caro. Enfim, hoje a maior facilidade, não é? Evolução de quem? De materiais. Responsabilidade de quem? Da engenharia. Segundo exemplo, automóvel. Vejam também 2 exemplos. À esquerda, um automóvel do início do século. Um produto que hoje é valiosíssimo, caríssimo, mas para colecionador, para museu, ninguém vai pensar em pegar um automóvel desse tipo e fazer, por exemplo, aqui em Ouro Preto, tentar subir no Morro do Cruzeiro para assistir aula amanhã, não é? Vai parar no meio do caminho, não é? Mas era uma evolução no início do século, uma coisa extraordinária no início do século. Aí nós chegamos agora no século XXI, olha o automóvel que tem, um automóvel elétrico, um exemplo que o Brasil vai acabar tendo que conviver, daqui a algum tempo já vai ter dominado esse mercado, o carro elétrico. Evolução também importantíssima para a sociedade. E um terceiro e último exemplo, o avião. Vejam 2 exemplos bem distantes aqui. À esquerda, uma foto histórica, esse avião aí, da época de Santos Dumont, esse avião é considerado o primeiro avião que fez a travessia Portugal-Brasil. 1922, comemorou o centenário recentemente. Mas veja só, 79 dias para fazer essa viagem. Hoje a gente vai aqui em Belo Horizonte, pega um avião da TAP, e de Belo Horizonte a Lisboa, em 8 horas está lá tranquilamente, capital de Portugal, Europa. Mas naquela época, 79 dias, e não é só isso, precisava de ter 3 aviões para fazer isso, porque o avião não aguentava atravessar o Atlântico, um avião único, tinha que parar nas ilhas aí no meio do caminho, inclusive era um hidroavião, né, para pousar fácil. Quer dizer, uma coisa, na época, surpreendente, mas hoje em dia não é possível, não é? Hoje em dia nós vamos para a Lua, vamos para Marte, por exemplo, com ônibus espacial, não é? Veja o exemplo que nós estamos chegando. NASA, onde existem os cérebros mais avançados para criar produtos para levar o cidadão para fora da Terra e viver em outro planeta. É nosso presente e futuro, não é? Evolução da sociedade, graças à ciência e tecnologia, não é mesmo? Nós temos que defender ciência, tecnologia. Temos que defender isso. Não é possível nós vivermos num país, numa sociedade, e de repente achar que isso não é importante. Nós temos que defender ciência e tecnologia, como também temos que defender cultura, artes, etc, etc. Bom, agora, de repente, se a gente não faz prevenção, se a gente não conhece bem nossos materiais, se a gente não é exigente nos nossos produtos, de repente, pode acontecer que exista uma falha. Essa falha vai causar perdas materiais, pode causar também perdas ambientais e perdas humanas, infelizmente, não é? Aí a balança cai para o outro lado. E aí nós temos que fazer uma avaliação para saber por que aconteceu a falha e tentar evitar que outras ocorram, tá certo? E aí vejo, então, alguns exemplos históricos no decorrer do último século, chegando agora nossa era, vejo alguns exemplos marcantes que incomodaram a sociedade, que teve perdas materiais, perdas humanas, que, de repente, dependendo desse conhecimento que eu estou falando, às vezes poderiam ter sido evitadas, né? Minimizadas. Né? Então, é assunto sério, assunto que a gente não quer que aconteça, não é mesmo? Pronto. Então, acabei a primeira parte. E já vamos, então, para a segunda, também são 25 slides. Vocês querem falar alguma coisa? Estão acompanhando? Está dando certo a internet? Querem? Professor, tá perfeito, viu? Tá tudo jóia, tá tudo tranquilo, tá? Nenhuma pergunta até agora, não. Tá, mas quantas pessoas ainda estão aí na sala? Ó, peraí que o Candinho levantou a mão. Nós estamos em 39 pessoas, professor. Tá bom. Candinho, fica à vontade, pode falar, tá? Luiz Cláudio, quer falar? Boa noite a todos. Leonardo foi muito feliz aí nessa introdução
eu só queria complementar para melhorar o desempenho dos materiais. Sim. Eu acho, além do aspecto mecânico e metalúrgico, é fundamental o projeto e a seleção de materiais, sabe? Sim. Não adianta você ter um material de ótima qualidade e tudo mais, se o projeto não for adequado, não for... E também a seleção de materiais, né? Isso é crucial. Um exemplo claro, por exemplo, um aço inoxidável num meio redutor, ele corrói mais do que o aço carbono, né? Então, e o aspecto da corrosão tem que ser destacado, porque, infelizmente, os materiais sofrem oxidação, dependendo do meio, e isso aí também pode contribuir para a fratura, para o desgaste, de modo geral, né? Só para complementar isso. Ok? Obrigado. Exatamente. É um conjunto de tópicos, não é, que precisam ser considerados, que estão envolvendo o comportamento, a aplicação do material, né? Muito bem lembrado. Obrigado. Mais alguma questão? No presente momento, não, professor. Obrigado. Então, vamos enfrentar mais 25 slides. Agora, alguns conceitos básicos sobre análise de falha, tá bem? Então, aí é importante fazer aqui uma contextualização. A palestra se chama Análise de Falhas. Por que o setor de mineração? Porque, em princípio, o convite veio pelo nosso colega professor André, do Laboratório de Modelamento e Pesquisa em Processamento Mineral. Ambiente de mineração, não é mesmo? Então, de repente, alguém podia pensar, bom, falha, mas falha, fratura, por exemplo, de repente é estudo de desmonte de rochas, que faz parte, não é, na cadeia de produção da matéria-prima, faz parte, é uma das primeiras partes, não é, nessa cadeia para se conseguir a matéria-prima para ser transformada, não é mesmo? Não é isso nossa palestra hoje, tá bem? Embora, curioso, aqui um exemplo que vou colocar. Nós já fomos, uma vez contatados pelos vizinhos aqui, queridos, nossos primos aqui da mineração, onde o André se formou, na graduação, nós fomos convidados a participar uma vez de um trabalho, de uma pesquisa, justamente nessa área, onde a ferramenta mecânica de fratura, calculando a resistência ao trincamento de materiais, foi aplicada. No caso, a gente normalmente levanta resistência ao trincamento de materiais para evitar que esse material frature, não é? A gente quer essa propriedade, quanto maior for essa propriedade, melhor. No caso desse exemplo que eu estou lembrando aqui, era o contrário. Eu queria saber qual é a tenacidade, mas era para aplicar um carregamento, uma explosão, por exemplo, no caso, era para destruir material. Então, cuidado, porque pode ser realmente falha nesse sentido, não é? E uma coisa útil. Agora, o nosso assunto aqui é tentar evitar, é ficar mais na prevenção do que na falha, para evitar essas perdas todas que a gente está falando, viu? Só uma curiosidade inicial para localizar bem o que a gente vai falar aqui. Tá bom. Então, o que é falha? Aqui tem 3 definições, 3 caracterizações para falha. Esse assunto, se a gente quer tratar um assunto, a gente tem que conceituá-lo. Então, a primeira coisa é saber o que é falha. Não existe um conceito padrão único para o mundo inteiro. Inclusive, a Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos tem lá uma sessão de análise de falha, um comitê, e ele já está há mais de um ano discutindo esses assuntos de conceituação essas palavras ligadas à falha. Então, é um assunto que precisa mesmo ser resolvido. Eu estou trazendo aqui um conceito que é encontrado em muitos documentos. 3 situações possíveis. O primeiro é o mais fácil de entender. A estrutura ela foi criada para ter uma aplicação, um rendimento, mas ela fica completamente inutilizada. Por exemplo, se esse computador que eu estou tratando aqui, se de repente é um curto-circuito aqui, explodir tudo, acabou, não é?
vai ter que jogar fora o computador, às vezes também o palestrante, enfim, não tem mais jeito de aproveitar, não é? Isso é falha, é catástrofe. Agora, veja outra situação, o nosso componente estrutural pode ser utilizado, mas ele não é mais capaz de desempenhar a sua função, quer dizer, o rendimento cai. Eu posso continuar forçando o trabalho, mas eu sei que a coisa já perdeu em qualidade. E tem uma terceira situação que é mais sutil, é que, de repente, não tem nada, no momento, perturbando a utilização do material. Mas a gente percebe que tem alguma coisa latente, tem alguma perturbação. A gente não está percebendo perturbação, mas tem algum sintoma que, de repente, alguma coisa pode acontecer daqui a algum tempo. Por exemplo, de novo, voltando no computador que a gente está usando aqui, de repente está funcionando tudo muito bem, tudo tranquilo, tem a tela, tem som, tudo internet, mas eu sinto, de repente, aqui um cheiro de queimado. De repente, se eu aperto uma tecla aqui, levo um choque. Enfim, alguma coisa está me avisando, pode daqui a pouco também chegar na falha do sistema. Então, vejam que não é somente fratura o problema. Fratura é um exemplo de falha. E aquelas fotos no slide passado ali, era tudo fratura. E é o que mais incomoda, naturalmente. Mas falha é uma coisa mais abrangente, não é? Agora, por que a falha vai ocorrer? Porque teve alguma negligência em alguma parte da existência do material, ou então nós estamos usando um novo projeto, um novo material, que a gente não conhece nada, mas precisa usar, precisa lançar no mercado, e aí, de repente, a gente não conhece bem esse comportamento, mas acaba tendo um problema. Bom, duas observações importantes aqui. Primeiro, tem outras causas para a falha. Causas naturais, guerra, atentado terrorista, não é? Coisas que a gente vê no dia a dia, não é? Não precisa, de repente, ser simplesmente essas negligências que eu estou comentando, específicas aqui do ambiente de engenharia. Pode ter também outras causas. Nós não vamos entrar nessa abrangência assim tão grande para analisar falhas, não é? Vamos ficar mais na parte mecânico-metalúrgica. Agora, outra coisa também muito importante, preste atenção. Uma vez que essa falha vai acontecer, é óbvio que devem ser levantadas e cobradas responsabilidades. Isso faz parte da análise de falha, tem que ter recomendações, tem que ter alguma atitude com relação para evitar que tenha mais falha. Mas isso não significa que a engenharia deve ser extinta. Por que isso foi colocado aqui? Porque a gente percebe, pela ignorância de muita gente, ou às vezes deboche, ou às vezes inveja, sei lá, mas enfim, de repente acontece uma tragédia e logo começam a aparecer figuras querendo dar palpite de tudo e acham os entendidos, né? Vaidade das vaidades, não é? E acaba falando, então, já que nosso ambiente aqui mecânico, metalúrgico, de repente está diretamente relacionado com a aplicação do material, mas aconteceu a falha, então a culpa, de uma maneira geral, é da engenharia que foi que criou tudo isso. Pode parecer absurdo, mas a gente ouve aí, vê algumas manifestações na sociedade dessa maneira, achando então que engenharia tem que acabar, que nós temos que viver de outra maneira. É o que eu já falei agora há pouco. A opção ao fazer isso é a gente voltar para dormir em cavernas, né, ou então debaixo da ponte, não é? E perder toda essa evolução que a gente conquistou, que a sociedade cobrou da engenharia. E uma coisa também que tem que ficar bem clara para todo mundo, nós temos que defender a engenharia sabendo que engenharia também é risco. Risco. Porque, de repente, por causa de alguma dessas negligências,
O projeto, a seleção de material, a fabricação e a utilização, alguma coisa pode ter dado errado e, de repente, então, esse risco pode levar à falha, levar à catástrofe. Agora, se nós, como eu estou falando, se a gente tem medo de arriscar, vamos, então, esquecer, não é? Apagar todos esses conceitos, essas aplicações, e vamos viver na Idade da Pedra. Eu acho que nós temos só essa opção, se isso acontecer. Então, temos que enfrentar esse risco. Temos que continuar acreditando e aproveitando a engenharia, tá bem? Bom, se quiserem contestar, nós podemos filosofar horas e horas sobre isso aqui. Eu acho que isso é consenso, né? Tá bem? Exemplo de causas para falhas. Essa tabela foi tirada aí de uma publicação nos Estados Unidos em plantas industriais. Vejam, foi no ano de 2007, o autor fez essa estatística aí. Vejam, então, que problemas podem acontecer em diversos momentos, né, da vida do material. Como o Luiz Cláudio lembrou, má seleção de materiais tem uma porcentagem significativa aqui de causa para falha, por exemplo. Projeto também, mais ainda. Projeto mal feito. Bom, então, vamos dar exemplos de falha em um componente, nessa sequência aí. Por exemplo, projeto errado, erro dimensional, concentrador de tensão que é colocado no projeto sem perceber o perigo disso, defeito no material, presença de inclusões na microestrutura, cavidades, porosidades, trincas, fabricação, microestrutura heterogênea, segregação, composição química errada, tratamento termomecânico errado, tudo isso, defeitos de fabricação que podem aparecer. Erro de montagem, torque inadequado na hora que for apertar uma peça, associação de componentes que não são adequados para aplicação, condições inapropriadas, negligência ou desconhecimento de condições de operação, perto ou acima do limite máximo da capacidade, aumento no intervalo de manutenções, imperícia ou excesso de segurança de operadores. E o último aqui, manutenção insuficiente, componentes fora de especificação, lubrificação inadequada, contaminação superficial, etc, etc, etc. Vejam, então, que, como eu acabei de falar, engenharia é risco. Tem muita chance, de repente, do nosso produto dar certo, mas também, de repente, pode ter uma probabilidade grande de dar errado, não é? Nós temos que arriscar. Temos que ter segurança, temos que ter idoneidade, mas é risco sempre, pode acontecer alguma coisa. Tá bom. Esse processo de falha, ele tem, didaticamente aqui, 4 etapas. Primeiro, danos que vão aparecer na microestrutura do material. Eu estou imaginando um componente submetido a um esforço mecânico, a estrutura começa a se alterar, danos, num processo de fadiga, por exemplo, tem endurecimento, amolecimento cíclicos, que vão, de repente, condicionando a microestrutura à ciclagem mecânica, vão mudando, então, as características do material. Aí, de repente, aparece uma trinca, várias trincas, uma população de trincas no material. Estou chamando trinca como o vilão da história, trinca. Essas trincas se juntam e formam uma trinca macroscópica e ela vai propagar no material. E se a gente não fizer nada, o ligamento remanescente da estrutura não suporta mais o carregamento e aí vem a fratura. Fratura, um exemplo de falha. Mas, como nós falamos, nem sempre precisa da fratura. O material pode continuar inteiro, mas já está falhado. Fratura é a pior situação, é o que a gente vai ver mais nos exemplos aqui que vão ser trazidos. Tem vários tipos de falha de materiais. Por exemplo, sem ter fratura, uma simples deformação elástica ou mesmo plástica que não foi previsto pode incomodar o material, pode incomodar os componentes lá, os acessórios, os vizinhos desse material e prejudicar o desempenho desse material. Agora, o processo de degradação pode vir de impacto.
uma sobrecarga dada no material, que o material não suporta. Pode ser fadiga, esforço repetitivo, pode ser fluência, esforço mecânico com alta temperatura, pode ser corrosão, o ambiente agredindo o material, e pode ser desgaste também, um atrito entre partes na aplicação do material, perda de espessura, por exemplo. Uma outra maneira de ver isso, aqui separado em problema de deformação e problema de fratura. Eu apenas separei esse slide anterior nessas duas situações e coloco exemplos de comportamento do material. Ou mudança de forma ou de tamanho, ou então trincamento e acaba tendo a fratura. Tá bom. Fratura, está aqui esse slide resumindo o aspecto micrográfico da fratura. Observações no microscópio eletrônico de varredura, ferramenta importantíssima para quem vai fazer análise de falha. Então, tem exemplos, todos são do nosso laboratório. Exemplo de fratura estática, transgranular, intergranular, fratura dútil. Exemplo de fratura por fadiga, estágio 1 de crescimento estável de trinca, estágio 2 de crescimento com velocidade maior, as famosas estrias, fratura por corrosão sob tensão, fratura por fluência e por fragilização por hidrogênio, todas essas intergranulares, perigosíssimas para o material. Isso que nós não estamos querendo que aconteça, mas pode acontecer, faz parte, então, da análise de falha, conhecer esses mecanismos e encontrar na nossa análise de falha um deles para explicar por que aconteceu o problema, tá bem? Bom, por que eu vou fazer uma análise de falha? Naturalmente, porque eu quero saber por que aconteceu o problema e quero evitar que esse problema volte a acontecer, porque ele está dando perdas materiais, perdas ambientais, perdas humanas. A motivação vem de uma prática natural de engenharia, mas pode vir também de um tribunal de justiça, onde, de repente, tem uma briga entre o usuário, o cliente, o fabricante, uma seguradora no meio. Isso pode acabar indo para um tribunal de justiça. E aí, vejam, já existe uma modalidade da engenharia que faz a formação do cidadão com uma tintura de advocacia, de direito. Chama-se engenharia forense, engenharia de detetive. Porque, no fundo, o que nós estamos querendo encontrar é justamente por que morreu uma pessoa. É morte matada? Então, quem é que matou? Quem é o assassino? É mais ou menos isso. Por isso que, muitas vezes, inclusive, nos nossos cursos de análise de falha, eu comentei com vocês no início que a ABM organiza, de repente, na plateia, tem pessoas da área policial, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, enfim. Isso é assunto também nessa área, tá certo? É usada. E aí, a engenharia percebeu isso e começa, então, a dar essa tintura, esses conhecimentos básicos, para, por exemplo, enfrentar um julgamento, um tribunal, e tentar resolver um problema que está acontecendo junto com a seguradora, por exemplo. E aí, vejam, perto da gente, um exemplo real, lá em Belo Horizonte, a PUC Minas oferece um curso desse, especialização nessa área. Um detalhe está aqui no final do slide, tirado da internet, apenas 40% dos crimes cometidos no Brasil são solucionados pela Polícia Civil. Isto é um problema, não é? Por isso que eu acabei de falar, a polícia também participa dos nossos cursos para tentar realmente aprofundar nesses assuntos e tentar aumentar essa estatística, não é? Porque 40% é menos da metade dos problemas, não é? É preciso aumentar isso. E uma maneira é, então, aprofundando nesse assunto, não é mesmo? Bom, aqui nesse slide tem vários itens que a gente procura lembrar, procura reforçar, para chegar a um relatório de análise de falha que tenha conclusões e recomendações.
Nem sempre isso é fácil, tranquilo, imediato, mas é interessante lembrar dessas fases todas de criação de um produto e utilização de um produto, porque num desses itens pode estar a causa para a falha. Uma maneira também que ajuda muito na análise de falha são essas figuras geométricas que a gente aproveita. Isso é aplicado em vários segmentos e para análise de falha também pode ser feito aqui. O diagrama de causa e efeito, o diagrama de Ishikawa, ou então espinha de peixe, porque tem gente que vê peixe aí comido na tela, não é? Nessa forma. Coloca, então, causa da falha como objetivo do trabalho e divide nessas pernas aí, para trás, todas as possíveis causas para o problema. É uma ferramenta visual para facilitar o andamento do processo de elaboração de uma análise de falha, não é? Isso aqui pode ser aplicado para qualquer coisa. Quer ver? Eu posso, por exemplo, colocar aqui, como causa de falha, futebol, por exemplo, falar, por exemplo, por que de repente o Cruzeiro está indo muito bem e o Atlético vai afundar a qualquer momento no Campeonato Brasileiro. Enfim, isso pode ser aplicado para qualquer assunto, tá bem? O procedimento investigativo, ele começa, então, na identificação de um problema. Alguém que usa um determinado produto vai perceber que existe um problema no uso desse material, uma falha. Então, é preciso determinar a causa raiz. O nome adotado para esse problema, causa raiz. Aí, desenvolvimento de ações corretivas. Precisam ser levantadas essas ações. Precisamos checar se essas ações, realmente, que a gente está propondo, são adequadas. Se isso tudo funcionar, a gente cria um padrão para a utilização do material. E o assunto, essa sequência, fica guardada, porque se aparecer algum outro problema na nossa vida que precisa também de ser tratado, a gente já sabe que essa sequência deu certo, vamos aplicar isso para resolver outro problema. Aqui tem alguns exemplos de causa raiz. Raízes físicas, dano por corrosão, redução de espessura de uma parede, um vaso de pressão, por exemplo. Ou então, parafusos, né, que, de repente, não foram bem apertados, tem concentrador de tensão, surgiu trinca, começa a vibrar o equipamento. Isso são raízes físicas. Mas tem humanas. Inspeção executada de forma inadequada no vaso de pressão, equipamento instalado de forma imprópria com o uso do parafuso, aperta muito, aperta pouco, não aperta nada. E tem as latentes, raízes latentes. Treinamento inadequado do inspetor, de quem vai sempre estar verificando se tem algum problema, processo inadequado de verificação da especificação, enfim, são possibilidades de causas para falha do componente estrutural. Uma outra maneira de ver isso está nesse slide. Nós vamos levantar evidências documentais sobre o problema. Isso envolve muita conversa com o nosso cliente. Depois, vamos pegar materiais relacionados com a falha para fazer a análise. Vamos para o laboratório, levantar a propriedade para ver se atende especificações. Até a análise dimensional é feita. Junta tudo isso, aí nós temos esse procedimento investigativo, avalia tudo e cria um relatório. Um exemplo de sequência desses passes todos para criar o relatório está aqui, dado por um autor americano, um livro importante nessa área, tipo best-seller da literatura de materiais, um livro da Associação Americana de Materiais. Ele está apresentando aqui 14 itens que, de repente, podem ser lembrados numa análise de falha. Não significa que o relatório de análise de falha vai ter esses 14 itens. Vocês vão ver nos exemplos que nós vamos comentar, de repente, com 3, 4 itens, já está tudo resolvido. É uma proposta, uma sugestão do VUP para lembrar na hora de coletar as informações todas e montar o relatório, tá bem? Ó? Não tem uma padronização sobre isso, então é uma sugestão que ele está dando. E, de propósito, eu colori
em azul, o número 12, análise por mecânica de fratura, são procedimentos, são ensaios que vão ser feitos, ensaios mecânicos, que vão ser feitos no material, considerando presença de trinca. Porque, em princípio, o vilão, como eu falei agora há pouco, o vilão é uma trinca que aparece. Então, nós queremos saber a resistência do material na presença dessa trinca. Não é simplesmente um ensaio de tração, não é simplesmente um ensaio de dobramento. É um ensaio que pode ser por tração, por dobramento, mas que tem uma trinca nesse corpo de prova. E nós vamos levantar, por exemplo, a tenacidade e a fratura. Eu estou reforçando esse item porque é uma ferramenta importantíssima e que a comunidade brasileira já está aplicando, seja nas empresas de fabricação de materiais, seja nos clientes, nos usuários. E por isso, então, nós também, nos nossos cursos de pós-graduação, a gente já há muito tempo a gente inseriu esses conceitos e na análise de falha a gente procura, de repente, também incorporá-los à investigação. Um exemplo simplérrimo aqui, que vocês vão ver depois repetido nos casos. Imagina um eixo que fraturou, está dando algum problema, eu quero saber por que fraturou, não quero que continue a fraturar coisas parecidas. Então, nós vamos conversar com o cliente, com o usuário, vamos levantar as características todas desse material, de onde é que ele veio, quem é que fez, como é que fabricou, como estava sendo usado pelo cliente, e depois vamos selecionar algumas partes para a nossa análise em laboratório. Principalmente a parte fraturada, se ela existiu. Fratura é importantíssimo porque é onde está a impressão digital do assassino. Isso precisa ser preservado. Se tiver isso, já é meio caminho andado. Se for perdido, fica difícil, ainda pode conseguir, mas fica difícil ter um relatório adequado e que seja acreditado pelos interessados. Agora, não é só a análise da fratura. É sempre importante levantar composição química e propriedades do material, porque muitas vezes a gente comprou gato por lebre. Vocês vão ver isso nos exemplos todos aí, tá bem? E aí, então, estou fazendo essa ênfase para a mecânica de fratura. Mecânica de fratura é uma ferramenta matemática que usa um princípio filosófico de tolerância de danos, convivência com danos. Nós sabemos que todo material tem defeito, mas nós vamos conviver com esses defeitos. Uma vez descoberta essa população de defeito, não vamos jogar fora o material. Eu posso, de repente, jogar uma garrafa, um copo, uma cadeira, né, coisa mais simples, eu posso jogar fora e comprar outra. Mas quando começa a ficar mais complexa a estrutura e mais cara, imagina, eu vou jogar um avião fora porque achou uma trinca. Avião tem uma população de trincas enorme. É bom a gente não saber isso, mas tem. Então, vamos deixar de andar de avião? Pode continuar tranquilamente, porque tudo é calculado, pelo menos em princípio, né? Então, vamos conviver com isso. E esse é o princípio filosófico. E isso faz parte de um plano de controle de fratura que um grupo de pessoas entendidas sempre vai ter, ou numa empresa fabricante, empresa usuária, algum produto, uma universidade, um centro de pesquisas, sempre tem um grupo de pessoas criando um plano para controlar, para não ter a fratura, e essa ferramenta, ela existe, e o objetivo é simplesmente determinar uma relação entre tensão aplicada, tensão mecânica aplicada, com tamanho de trinca, e com a propriedade resistência, que é a chamada tenacidade da fratura. Uma ênfase aqui, que está na nossa área, né, de formação. Estou fazendo uma propaganda aqui também do assunto. Pronto, acabou. Pronto, vamos para a terceira parte, viu? Já estamos terminando. Ó. Agora professor, a terceira parte. Pois não? Temos perguntas agora, professor. Muito bem, ó, façam as perguntas. Olha só, a Isadora, nossa aluna de mestrado, ela lhe parabeniza pela palestra, lhe deseja boa noite. Obrigado, e ela gostaria de saber se existe alguma agência reguladora específica que realiza, então, testes de falhas nos materiais do tipo compósitos, ou se depende de onde o material é especificamente aplicado.
por exemplo, a ANAC em relação a aviões, já que o senhor está falando sobre aviões também, ó. Sobre manutenção, né, de equipamento, sobre a parte de regulação dessas coisas, como você falou, existem sim. Agora, então, se tem uma falha, essas entidades são chamadas para poder, igual o detetive, né, o policial, essas entidades são chamadas para poder fazer essa análise. Você está lembrando o caso de avião, imagina que cai um avião, alguma agência vai ser chamada para poder, que trata do assunto, que regulariza, que tem, não é, certas obrigações que o dono do avião precisa ter. Então, aconteceu o acidente, a catástrofe, vai ser chamado alguma agência para saber se realmente os princípios básicos de operação do equipamento estão sendo utilizados, não é? Então, agências existem sim. Agora, muitas vezes o problema é complexo e essa agência não tem pessoas capacitadas para aprofundar no assunto. Então, é muito comum que, de repente, seja fabricante de material ou seja usuário, chame algum grupo mais especializado, específico, que, como eu falei, pode ser encontrado dentro de empresa, pode ser encontrado em universidades, como é o nosso caso, nosso grupo, pode ser encontrado em centros de pesquisas, tipo IPT de São Paulo, tipo, tinha aqui em Belo Horizonte o CETEC. Agora, então, às vezes é necessário aprofundar no assunto, então aí recorrem, não é, a pessoas especializadas. E ainda existe mania, muitas vezes chama gente do exterior, não é? Porque acha que o brasileiro não é competente, então chama alguém que vai cobrar uma fortuna para vir aqui rapidamente, dar um laudo e sai correndo, não é? Mas isso acontece às vezes, dependendo da situação, não é? Mas, enfim, existem essas agências, tipo, você comentou, mas a ANAC, por exemplo, no caso de aviação, ela vai pegar conceitos básicos, tipo, por exemplo, se o modelo do avião que se tinha alguma especificação para permissão para voar, não é? Se fazia manutenções, coisas mais gerais, não é? Quando tem que aprofundar, eu acho que vai precisar de conceitos realmente mais aprofundados, vai chamar algum grupo especializado para ver isso, não é? Professor, temos mais duas perguntas aqui. Eu vou até inverter a ordem das perguntas, porque elas são na mesma linha, tá? Na mesma temática. A nossa aluna Luane de Oliveira, também aluna de mestrado, ela lhe parabeniza pela palestra, lhe deseja boa noite, e ela pergunta assim, ó, que práticas o senhor acha que poderiam, então, facilitar a integração entre as equipes de manutenção, operação e engenharia em setores industriais? Eu acho que uma primeira coisa que precisa realmente motivar todo mundo trabalhar em conjunto é conhecimento. É saber, justamente como nós estamos tratando aqui, saber disseminar realmente mais, por exemplo, nos cursos de graduação, não é? Introduzir assunto desse tipo para as pessoas perceberem a importância disso, não é? Depois, na formação, quando vão para seus empregos específicos, lançarem essas sementes aí. Eu acho que tudo está baseado em conhecimento. Quando o fabricante, o cliente, o usuário de uma maneira geral, quando as pessoas envolvidas no assunto têm esse conhecimento e sabem, de repente, da complexidade, da quantidade enorme de variáveis que tem, e que engenharia é risco, quando todo mundo está realmente bem intencionado e bem preparado, eu acho que é a primeira coisa. Já há, então, não é, um interesse em trabalhar junto. Existem empresas, fabricantes, por exemplo, siderúrgica, por exemplo, que vai fabricar o aço, onde tem centro de pesquisas e desenvolvimento para tentar propor para a sociedade produtos mais nobres, produtos com características mais importantes, não é, mais elevadas para certa aplicação, indústria automobilística, indústria de óleo e gás, coisas desse tipo. Tem empresas que podem, não é, ter esse luxo, vamos dizer assim, de elas mesmas já terem um centro de pesquisa para ajudar nesse desenvolvimento e, quando acontece uma falha, também ajudar, não é? Agora, nas universidades, como eu falei, é nossa obrigação
com a nossa formação, tentar, na graduação, já criar isso. Nós, pelo nosso grupo aqui, Luiz Cláudio e eu, fomos pioneiros aqui no nosso curso de Engenharia Metalúrgica, a nível de graduação, mesmo modestamente, mas posso dizer para vocês que é um dos primeiros exemplos a nível nacional que nós introduzimos disciplinas dessa natureza na graduação, porque já tinha, há 40 anos atrás, já tinha pesquisa em pós-graduação, com certeza, mas graduação não tinha envolvimento de alunos nessa área. Nós introduzimos isso, eu acho que é uma coisa interessante, não é, para marcar uma participação nossa, não é? Depois outros cursos foram se adaptando com o tempo. Mas eu acho que no momento em que todo mundo envolvido tem consciência, tem conhecimento, então, de que o assunto é importante e que é preciso fazer prevenção e não análise, mas já que vai acontecer a falha, então também está preparado para fazer essa análise e evitar que ela apareça de novo, acho que tendo esse conhecimento já ajuda muito. Com certeza, professor. Não só é importante quanto pertinente o tema. Seguindo, então, nessa linha de raciocínio de manutenção, o aluno Pablo, também aluno de mestrado, funcionário da Ferbasa, lá na Bahia, falaram de aço, né, o Candim citou aí o aço inox, o cromo vindo aí da Ferbasa. Ele gostaria de saber também, na temática de manutenção, ele pontua inicialmente que a disponibilidade dos ativos ela é crítica para uma produção industrial, né? Então nós precisamos das máquinas operando. E aí ele queria saber se, na sua opinião, tá, essa análise de falhas poderia ser utilizada então como uma ferramenta estratégica para priorizar então os backlogs de manutenção, tá? Focada então no caso da mineração. Sim, como eu estou falando, não é? O conhecimento é importante e vai ser aplicado nesses equipamentos todos. Ó. A grande maioria de casos que nós vamos tratar aqui são de equipamentos usados nesse setor de mineração. Então, as falhas ocorrem por algum motivo. A gente está aplicando esses conceitos todos, tentando resolver o problema e evitar que possam acontecer novamente, não é? Então, é claro que isso é importante, sim. Ó. O setor específico de equipamentos, né? Vocês vão ver os exemplos aqui, a grande maioria é de componentes de equipamentos que estão trabalhando em empresas que envolvem matéria-prima e vão transformar para produtos. Perfeito, professor. Muito obrigado. Por enquanto é só.